E aí, experts, hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha jornada, como que eu me apaixonei, entrei de cabeça nesse mundo da amamentação e como que eu comecei a me especializar nessa área, contar um pouquinho para vocês os caminhos para você também que quer se tornar uma especialista em amamentação, uma expert em amamentação, uma consultora internacional certificada, quais os caminhos e como que eu cheguei até aqui. Vem comigo! Bom, gente, primeiro que a jornada de amamentação, ela não aconteceu de uma vez e eu posso dizer para vocês que não foi por acaso, né? Eu estava terminando a minha residência médica em pediatria e tinha começado uma residência médica em cardiologia pediátrica. Para quem não sabe essa história, um dia eu vou contar mais desses detalhes para vocês. Mas eu não estava feliz, mas eu não havia me encontrado, eu não achava que era aquilo, né, que eu queria viver. Apesar de eu gostar da rotina de hospital, apesar de eu gostar muito dos pacientes e querer estudar sobre isso, eu realmente não via futuro muito relacionado a isso. E aí eu acabei encerrando a minha residência, eram 2 anos, eu fiz um ano inteiro, mas eu não fiz os 2 anos de cardiologia pediátrica e eu comecei a trabalhar bastante, dando plantão, em pronto-socorro. Para quem não sabe, eu trabalhei muito em pronto-socorro, trabalhei em emergência, em UTI, então realmente eu passei por todas essas etapas aqui. E por fim, eu cheguei no consultório. Como que foi esse convite? Eu comecei a trabalhar em consultório a convite de uma amiga minha que é ginecologista e obstetra, e ela também estava começando o consultório dela, e ela falou: poxa, você não quer dividir sala comigo? E aí eu comecei a atender na cara e na coragem. Lógico que no começo eu fiquei um pouco apreensiva, eu falei: nossa, como é que eu vou fazer, né? Será que os pacientes vão chegar até mim? Eu morria de medo, assim, deles não gostarem, aquela coisa, né? Muito a síndrome da impostora, e eu tinha muito isso. Então eu me debrucei nos livros, comecei a estudar pediatria ambulatorial. Lógico que eu tinha isso também na minha formação, mas a gente aprende muito pouco sobre consultório. Então eu comecei a estudar sobre os temas de pediatria, de consultório, tudo que eu precisava saber e dúvidas. E aí surgiu a ideia do blog, que eu imagino que vocês estão bem curiosos para saber. Tudo das minhas redes sociais, para quem não sabe, começou com o blog Pediatria Descomplicada, que existe até hoje, né, desde 2014 até agora, que é o pediatriadescomplicada.com.br, e vocês também podem acessar conteúdos lá, tem conteúdos para pais, e agora a gente também tem o nosso blog, o blog para profissionais, que é o Ped Experts, e o link eu vou deixar aqui para vocês acessarem e também na descrição. Tem artigos científicos de cunho mais voltado para profissionais. Então, eu comecei o blog lá atrás com a ideia de que, poxa, como é que os pacientes vão me encontrar? Eu havia me formado na USP, eu tinha feito uma excelente faculdade e tinha muito conhecimento, mas até aí, como é que os pacientes iam saber que eu existo? Então, eu comecei a fazer um blog, escrever sobre temas diferentes da pediatria. Era sobre febre, era sobre diarreia, era sobre amamentação, então vários temas, e eu fui selecionando os temas que eu achava que eram pertinentes para as mães. E aí que eu esbarrei na amamentação. Eu percebi, né, logo de início com o consultório também, o fato de eu ter feito o consultório junto com o blog foi muito bom, porque eu também via as demandas e as queixas das mães, o quanto que a amamentação era algo importante, o quanto que as mães, elas precisavam desse apoio, desse suporte. E aí eu comecei a estudar tudo que eu vi, eu comecei a devorar, comer livros, cursos, tudo que eu procurava sobre amamentação, muita coisa eu encontrei lá fora, não tinha quase nenhum curso, para dizer nenhum, de amamentação aqui no Brasil, tinha muitos cursos no exterior e eu
devorava esses cursos, até que eu fui pensar em fazer uma especialização lá fora em amamentação. Bom, para encurtar um pouco a história, né, e para não ficar tão longa, eu me debrucei nos livros e falei, como que eu vou fazer para me tornar especialista em amamentação? Eu quero eu quero estudar no melhor lugar, eu quero ir para o lugar que é referência. Então, com muita pesquisa, eu encontrei o centro de amamentação que o Dr. Jack Newman dá aula e também recebe mulheres lá, que é o Breastfeeding Center, International Breastfeeding Center em Toronto, no Canadá, e fui para lá passar um tempo e entender como que era o atendimento de amamentação. Ao mesmo tempo, eu tive contato com muitas consultoras também certificadas, que eram IBCLC, e eu comecei a vislumbrar também a minha prática e prestar a prova de certificação internacional, que era a prova de IBCLC, International Breastfeeding Lactation Consultant. E essa prova é que você consegue entender se você depois que você passa, você precisa comprovar 1000 horas que você tem prática em amamentação, e eu tinha muita prática de atendimentos em maternidade. Eu fiz um ano praticamente de plantão em maternidade, tinha muita prática de amamentação também na própria residência, e também aí fazer as 95 horas, na época eram 90 horas, hoje são 95 horas de cursos em amamentação. Uma vez tendo esses pré-requisitos, eu prestei a prova, e isso aconteceu em 2015, junto com o mesmo ano que eu fui lá para Canadá, em Toronto, passar o estágio lá com o Dr. Jack Newman. Lá também eu fiz um curso de capacitação de frenotomia lingual, né, para cortar o frênulo lingual dos bebês e ajudá-los a amamentar melhor. Foi o curso que eu fiz lá no Canadá também. E aí eu prestei a prova. Eu lembro que acho que eu prestei foi em julho de 2015, julho, agosto. Foi uma prova densa, assim, são 175 questões. Você fica lá 4 horas debruçada naquela prova. Tem fotos para você interpretar. São questões de múltipla escolha, então é um vestibular, né? Você fica lá fazendo, você sai com a cabeça doendo de tanta coisa que tem. Mas posso dizer para vocês que foi uma alegria muito grande quando em dezembro desse mesmo ano eu recebi o meu diploma, eu recebi uma carta do IBLCE, né, do órgão que certifica com você como consultor internacional. E aí eles falaram parabéns, você foi certificada, e desde então, desde 2015 eu sou consultora certificada de amamentação, e também eu fiz a renovação em 2020. A cada 5 anos a gente precisa fazer a renovação, e eu fiz novamente a minha certificação. Gente, eu senti a necessidade, né, das mães, delas quererem um profissional que soubesse de amamentação, que defendesse a amamentação, que as ajudasse no início da vida. Mas mais do que isso, realmente foi algo que eu me apaixonei. Eu entrei de cabeça, e eu falo que o universo da amamentação é algo incrível, porque você começa a se apaixonar, você começa a trabalhar com isso, e ele é apaixonante, é algo que você entra de cabeça na humanização, nessa área materno-infantil, e foi incrível, né? Porque no começo eu fiquei com muito medo de não dar certo o consultório, de não conseguir fazer como eu gostaria, mas depois eu me apaixonei também por atender puericultura, atender pacientes no consultório, e eu posso dizer para você, né, por que eu tô contando toda essa minha trajetória, né? E é uma pergunta que vocês me fazem, né? Se você tivesse começado do zero hoje, como você faria? Gente, primeiro, eu começaria também com cursos de capacitação aprofundados, cursos que são certificados, né? Hoje, aqui no Brasil, tanto pela necessidade que eu via de profissionais capacitados em amamentação, que até hoje a gente tem um déficit muito grande de profissionais assim, eu trouxe os cursos do exterior para cá, né? Eu fundei o meu próprio curso. A gente hoje tem o Breastfeeding Experts, que é o curso de capacitação em amamentação, o Breastfeeding Experts avançado. Ambos são certificados
internacionalmente também, eles têm um selo de autenticidade do IBLCE e dá também pontuação para você conseguir fazer a prova de certificação internacional. Então hoje eu tenho esse orgulho de dizer para vocês. Eu tenho alunas minhas que passaram na prova e é uma alegria enorme, né? Porque você passando na prova é uma alegria enorme. Mas você vendo as suas alunas que você ensinou, que você capacitou, vendo elas passarem na prova, eu posso dizer para vocês que é uma alegria dobrada. E enfim, a gente tem os nossos cursos de capacitação. Se você tiver e quiser ter mais informações, eu vou deixar aqui na descrição. Resumindo, né, e finalizando isso aqui. Se você quer começar hoje com a amamentação, é uma carreira promissora, é algo que além de você poder ajudar vidas, né, salvar famílias ali, salvar amamentações, mudar a história de famílias e de mães e bebês, é muito gratificante e você também pode ser muito bem remunerado por isso, né, porque a gente também deve ser bem remunerado pelo nosso trabalho, a gente não deve ter medo disso. É lógico que a gente vai ajudar muita gente, eu tenho certeza que com o conteúdo que eu trago aqui para vocês eu ajudo muita gente e esse é o meu objetivo aqui. E hoje é capacitar você, profissional, saber que você consegue. Se você começasse do zero hoje, poxa, você precisa, eu diria assim, você precisa estar nas redes sociais. Você precisa primeiro se capacitar, você precisa ter um conhecimento técnico muito bom, você precisa ter uma base boa. E a outro pilar é você realmente saber divulgar seu trabalho, as pessoas saberem quem é você, saberem que você também é extremamente capacitada, fez cursos, aprimoramentos, enfim, que você tá aí nesse universo e que você sim estuda aprofundado sobre cada tema que você está vendo. Então, o meu convite para vocês é comece as redes sociais, né? Comece também o seu marketing médico marketing médico ou marketing aí para profissionais, junto com os seus estudos, né? Você pode colocar aquilo que você está estudando nas redes. Então você vai falar sobre um artigo que você leu, lógico, de uma linguagem mais fácil. Você vai colocar o seu dia a dia, falar sobre casos de pacientes. Então você, por exemplo, você abre ali o Instagram e fala: hoje eu atendi um caso assim, assim, assado, o bebê tinha a língua presa. E aí o que a gente fez? O manejo da pega, também indiquei a frenotomia para o paciente. Então é mais ou menos isso, né? É a gente começar aqui das caras. Você pode fazer conteúdos em vídeo, você pode fazer conteúdos em texto também, com fotos e blog. Tem um universo de possibilidades. E se a gente for pensar, gente, o Instagram, ele tá aí para todo mundo, né? Quem souber usá-lo muito bem, o Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim, todas as redes sociais estão aí para todo mundo. Então, quem souber usá-las é que vai realmente mandar bem, é que vai realmente aí crescer. Então, o meu incentivo para vocês é que vocês sim, vai com medo mesmo e dá o primeiro passo em direção à realização do seu sonho, tá bom? Então, com um pouquinho da minha história, saiba que eu não comecei famosa, eu não comecei com milhões de seguidores, não. Eu comecei do começo, igual você tá começando hoje. Só começa, só vai. Tá bom? Então até o próximo vídeo, a gente vai trazer mais conteúdos para vocês de todos os assuntos. Coloca o seu comentário aqui, se inscreve no canal para a gente poder ter conteúdos muito bons para vocês, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!